O Senhor Jesus estava naquela sua caminhada pela terra, naquela sua grande cruzada evangelística, estava compondo um colégio apostólico. E o seu colégio crescia assustadoramente. E aprove a ele escolher, no meio do seu colégio apostólico, 12 homens, a quem ele, a princípio, chamou de discípulos e depois os consagrou a apóstolos. São esses 12 homens que Jesus vai agora, aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, dar a eles uma lição que eles nunca mais vão esquecer. Imagine vocês que o Senhor está andando por aquela terra quente e poeirenta da Palestina antiga. E como ele é rabi, rabino, raboni, essas três palavras significam mestre, professor, e a palavra discípulo significa aluno. Não sei se vocês sabiam disso. Então, quando alguém chama Jesus de rabi, de rabino ou de raboni, está chamando ele de professor. E quando ele chama alguém de discípulo, está chamando de aluno. E as aulas do Senhor nem sempre eram paradas. Às vezes ele sentava com as pessoas, às vezes ele ia para o alto de uma montanha. Teve um dia que ele teve na sua frente 15 mil alunos na sua escola profética. Mas a maioria das aulas que ele dava para eles eram aulas práticas. Porque na mente de Cristo, para os seus discípulos, melhor do que eles ouvirem, eram eles verem o ato. Aqui no capítulo 4, está o Senhor saindo de uma terra, indo para uma outra terra, e empreender uma grande reunião evangelística. Eu vou pintando um quadro e quero que vocês vão desenhando ele comigo, tá? Vai imaginando a cena. Está vindo então por aquela terra poeirenta o Salvador, o nosso Cristo. Na frente dele, 12 alunos. Esses 12 alunos vinham sempre na frente para abrir caminho. Era costume daquela época que os mestres andassem um passo atrás, sempre com a mão para trás, em meditação. Olhando, os mestres tinham sabedoria acima da média, eles viam ensinamento nas nuvens, nos pássaros, nas árvores. Então, quando ele absorvia o ensinamento, ele dava aos seus discípulos. O Senhor está caminhando com eles. O destino deles era uma outra terra, uma terra onde as pessoas mereciam ouvi-lo. Mas no meio do caminho vai acontecer algo que vai levar Jesus para uma terra onde, segundo os judeus, essas pessoas não mereciam. Não mereciam ouvi-lo, não mereciam vê-lo, não mereciam receber nenhum tipo de bênção. Na terra de Samaria, também chamada de Samária. E bem na terra de Samaria, havia uma cidade ali onde o Senhor Jesus iria fazer um grande milagre. Jesus está caminhando, os discípulos estão à frente. A estrada é uma vicinal. E perto daquela cidade, a cidade de Sicar, havia uma bifurcação. Falo isso porque eu estudei os textos, estudei os livros, estive lá. Uma bifurcação. A estrada está vindo, pastor Washington, em caminho reto. De repente ela abre para a esquerda. Nos tempos antigos havia uma placa ali indicando que à esquerda estava a cidade de Sicar. E o caminho reto daria a eles a oportunidade de atravessarem todo o lado da terra de Samaria. E eles não pisariam em Samaria e chegariam então no seu destino final 2 horas ou 3 horas depois. Mas aprove a Deus fazer com que enquanto eles caminhassem, imagino eu, os discípulos passaram e olharam o nome, Sicar, Samaria, eles nem questionaram o Salvador. Eles sabiam que aquela terra era uma terra de samaritanos. Diga comigo, samaritanos. E para os judeus, os samaritanos não eram gente. Havia uma guerra, uma rixa, uma briga entre judeus e samaritanos. Interessante que depois que você conhece a Bíblia, você fica escandalizado. Porque samaritanos e judeus eram irmãos de sangue. Todos eram filhos de Abraão. Só que os samaritanos eram filhos de Abraão, só que misturados com outros povos. Não eram judeus 100% judeus. Eram filhos de judeus que casaram com os amorreus, com os heteus, os girgazeus, os heveus. E então nasceram filhos de Abraão, só que os judeus tinham preconceito com os samaritanos, porque eles eram meio-irmãos, por assim dizer. E aprove, num tempo muito antigo, antes, centenas de anos antes de Jesus, em uma das festas dos judeus, na festa do Pentecoste, dos 50 anos em que a terra precisava parar por um tempo para que ela descansasse, onde o próprio edito foi dado pelo grande Moisés, que instalou para eles esta festa no alto das montanhas. E no alto das montanhas, quando os judeus se reuniam nessa festa, eles salmodiavam, eles cantarolavam, e eles oravam e adoravam o Senhor. Conta a história que num belo dia de uma festa dessa,
Um judeu estava salmodiando, e ele então disse: Deus é Deus de Israel, e tem que ser adorado em Jerusalém. E todos deveriam dizer: bendito seja o Senhor. Mas ao invés de dizerem bendito seja o Senhor, um homem, um ser se levantou e disse: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha. E esse que disse isso era um samaritano. Era para esse que estava salmodiando ignorar ele e continuar o seu salmo. Mas como era um judeu ortodoxo, ele gritou: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. Era para o outro ter ficado quieto, mas o outro insistiu: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque no alto da montanha Moisés declarou a Israel a festa do tabernáculo e as festas sagradas, inclusive essa do Pentecoste. Era para terem parado com essa rixa, mas o outro insistiu dizendo: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém tem 12 portas sagradas e santas. E o outro deveria ter ficado quieto, mas não ficou, e insistiu: Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi aqui que as pedras dos 10 mandamentos foram lavradas pelo próprio dedo de Deus. E essa briga continuou interminável. E por causa disso, e somente disso, judeus e samaritanos romperam a amizade, a comunhão e até a irmandade. Eles não só se separaram, criou-se tanto ódio no coração deles, que mulheres judias passaram a se vestir diferente das mulheres samaritanas. Os homens judeus passaram a se vestir diferente dos homens samaritanos. Por quê? Para que ninguém que caminhasse pelas ruas e olhasse um judeu, porque judeu sabe como se veste, judia sabe como se veste, não cair no erro de cumprimentar alguém dizendo bom dia, e o outro não era judeu, era samaritano. O ódio que criou dentro do coração deles foi tão grande, que por centenas de anos perdurou. E Jesus está caminhando com 12 judeus. Esses 12 judeus viram a placa Samaria, e eles nem pensaram duas vezes, caminharam reto. Qualquer um caminharia reto, não quem conhece aquela terra. Porque se eles entrassem por aquela placa, porque eu fiz esse caminho, você atravessaria a terra inteira de Samaria e chegaria do outro lado da vicinal sem ter que dar uma volta de quase 3 horas pelo caminho. Aquele caminho era um atalho que daria a eles o direito de encurtar 2 horas de estrada. Mas os judeus, santos como eram, prefiro caminhar 2 horas, mas não piso em terra maldita. Prefiro caminhar em 2 horas, mas não piso em terra de gente que não é santa. E por causa disso os discípulos continuaram caminhando. Digo eu, não a Bíblia. Quando passaram por ali, um começou a dizer para o outro: aqui é a terra dos adoradores da montanha. E os outros dizendo: aí é a terra das mulheres, aquelas roupas esquisitas. Aí é a terra daqueles homens assim. Estava muito bem, até que alguém resolveu perguntar para Jesus o que Jesus achava. E quando foram perguntar para Jesus, tomaram um susto. Pergunte por quê? Só falam se todo mundo perguntar. Jesus não estava mais atrás deles. Perderam Jesus de vista. Quando perderam Jesus de vista, é que Jesus não tinha falado em arrebatamento ainda. Eles achavam que Jesus tinha sido arrebatado. Eles pararam e voltaram pelo caminho. Só tinha um caminho por onde Jesus deveria ter ido, e era por aquela placa. Mas eles não acreditavam que Jesus, sendo judeu, filho de judeus, da descendência de Davi, que ele quebraria a lei dos judeus, que ele pisaria numa terra maldita, que ele entraria numa terra onde ninguém adorava como eles adoravam. Mas eles foram obrigados a recuar, e quando chegaram naquela placa, olharam ao longe, entrando pela terra maldita, Yeshua. Jesus estava entrando na terra dos amaldiçoados. Jesus estava entrando na terra dos adoradores da montanha. Jesus estava entrando na terra dos adoradores esquisitos. E os discípulos só tinham 2 coisas a fazer: resolver rápido. Ou eles continuavam sendo judeus puros e andavam pelo caminho sem Jesus, e lá na frente só Deus sabe o que ia acontecer, porque 3 horas de distância você pode perder a pessoa para sempre. Ou eles engoliriam o seu orgulho, esqueceriam os ensinamentos e entrariam na terra atrás de Jesus. Deixa eu perguntar para você: se fosse você lá, o que você faria? Pense. Você aprendeu a vida toda desse jeito. Não entre ali, seus pais te ensinaram, seus líderes ensinaram, todos te ensinaram. Não faça. E agora aquele que você está seguindo entrou dentro da terra. Você tem 2 opções: ou segue ele,
Ou vai sem ele, só que sem ele é perigoso. Você pode não aprender mais nada. E andar com ele também é perigoso, porque ele vai te levar por uma aventura. Caminhar com Jesus não é para qualquer um. Caminhar para Jesus é só com quem tem vontade de descobrir coisas novas e ver coisas que os olhos naturais não viram. Se eu pudesse voltar no tempo com o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, eu teria feito aqueles dois judeus, irmãos de sangue, o samaritano e o judeu, parado na briga. Eu ia pegar na mão de um e do outro e falar assim: vocês dois estão certos. Você pode adorar a Deus aqui em Jerusalém, você pode continuar adorando a Deus aí na montanha. Não importa onde você adore. O que importa é que você adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém até aqui? Parece uma história estranha, né? Mas essa história acontece até os dias de hoje. Lá na minha terra, na minha cidade onde eu moro, em Orlândia. Vocês moram em Orlando, eu moro em Orlândia, viu? Quase igual, né? Aí lá em Orlândia, na terra onde eu nasci, teve um episódio, pastor Washington, que mexeu com as igrejas, que todas as igrejas souberam. Duas irmãs se encontraram num ponto de ônibus e elas não se conheciam. Embora a cidade fosse pequena, né, tem vários bairros e elas não se conheciam. Mas uma sentou do lado da outra esperando o ônibus chegar. E o crente de verdade, ele não precisa falar para ninguém que ele é crente. Tem algo nele que mostra que ele é crente. Tem algo que identifica ele. E uma olhou para a outra olhou para uma, não conseguiram ficar incomodadas. Aí uma não aguentou e disse assim: a senhora é crente, né? Ela falou: graças a Deus. Ela disse: eu também sou, glória a Deus. Ficaram em pé, deram um abraço, deram 3 beijinhos e era para parar aí. Ao invés de sentar, ele falou: bom, já que somos crentes, então, uma esticou a mão e disse: a paz do Senhor, a outra disse: a paz de Deus. Já começou a confusão. Uma paz de Deus, outra paz do Senhor. Já sentaram, se afastaram na hora. Um rosto virou para cá, outra para lá. Daqui a pouco uma não aguentou e disse assim: eu estava mesmo reparando na sua roupa. A senhora com essa saia para cima do joelho aí, com esse brinco na orelha, a senhora só pode ser daquela igreja ali, né? Ela falou: meu Deus, ainda tem dom de revelação. Sim, eu sou daquela mesma, mas eu acho que o dom me pegou também, viu, irmã? Falei: por quê? Porque eu também estou vendo a senhora com a saia, a da senhora já é um pouquinho mais longa, né? O cabelo comprido, a saia comprida, com essa língua comprida também. A senhora só pode ser daquela outra ali, né? Parece piada, mas não é. A pergunta que eu fico é: precisava disso? Se só existe um céu, só há um lugar, só há um Salvador. E às vezes por conta dessas coisas nós vamos nos segregando, nos separando e vivemos dentro de uma bolha. Jesus quis tirar os discípulos de dentro de uma bolha e mostrar para eles que era muito mais profundo o conhecimento de Deus do que eles sonhavam. Então Jesus fez de propósito, ele entrou naquela terra para mexer com a cabeça deles. E eles eram alunos. O aluno, se quiser aprender, tem que seguir o professor. E lá vai 12 homens pela primeira vez na vida, em anos. A maioria deles tinha a idade de Jesus, entre 20 e 30 anos de idade. Pela primeira vez, morando do lado daquela terra, eles pisam na terra maldita. Pode imaginar o arrepio que eles... Alguém deve ter tido vertigem ali. Meu Deus, como é que eu faço? Eu aprendi a vida inteira sobre isso. Eles estão andando na terra maldita pela primeira vez. Eles não sabem o que fazer depois que eles pisarem lá. Se tem que contar para alguém, se tem que ir lá na igreja, se tem que ir lá no judaísmo e se purificar, se tem que apresentar um par de rolinhas, um par de pombinhos para se santificar. Eles estão entrando na terra maldita. Estão seguindo Jesus. Eu queria que você tirasse o olhar deles agora, porque eles estão tudo bravos, e olhasse para Jesus lá na frente. Tenta ver Jesus. Eu imagino Jesus querendo rir, pastor Washington, porque Jesus sabia onde ia dar aquela história. Eles não tinham noção, mas Jesus sabia o que ele queria ensinar a eles. E quando eles se aproximam de Jesus para passar à frente dele, eles dão de cara com uma outra placa. E a placa indica, esquerda, Poço de Iacove, Poço de Jacó. Quando eles veem aquilo, a raiva deles desaparece e o coração deles começa a acelerar. Eles começam a ficar eufóricos. E Jesus diz para eles: meninos, eu estou com sede, vamos aí no poço. E eles vão na frente. E quando eles chegam na frente daquele poço, aquele buraco feito no chão, eles ficam ao redor do poço. Eu quero que você veja, 12 homens mais Jesus, 13 homens olhando para dentro daquele poço, sentindo o cheiro de terra molhada, ouvindo barulho de águas vivas, porque águas vivas se movem.
naquela terra seca, árida, ao redor não tem nada, só tem no meio daquele buraco, naquele deserto, aquele poço. Ele não tem nada perto dele, é no meio da areia, porque aquele poço não é um poço normal, é um poço milagroso. Deus deu aquele poço a Jacó quando ele estava indo procurar o seu irmão para se acertar com ele, e ele estava morrendo no meio do caminho. A Bíblia diz que não havia água, nem para ele, nem para os seus filhos, suas esposas, seus animais e seus empregados. E Jacó se apartou e foi orar, dizendo: o Senhor me trouxe aqui para morrer. O Senhor disse: pegue uma pá e cave na areia do deserto. E Jacó cavou, e no meio da areia do deserto ele encontrou águas que perduram até os dias de hoje. Milagre no meio do deserto. Os discípulos de Jesus, se preparem, porque agora nós vamos começar a entrar em revelação profunda. Os discípulos de Jesus estão olhando para o poço, eles não estão acreditando, eles estão vendo pela primeira vez, eles estão sentindo o cheiro da terra molhada, eles estão emocionados. Eu imagino um acotovelando o outro, dizendo: era verdade, a minha mãe contou essa história, a minha avó contou para minha mãe a história, a minha bisavó contou para minha avó essa história, a minha tataravó contou para minha bisavó, que contou para minha mãe, que contou para mim. A história de Jacó era verdade. Eu achava que era só uma lenda, porque eu só ouvi falar. E agora eles estão ao lado de Jesus. Eles não estão ouvindo falar, agora eles estão vendo. Olha a revelação de Deus. Quem caminha ao lado de Jesus sem questionar, corre o risco de ver aquilo que até hoje só ouviu falar. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quem caminha com Jesus e quer aprender com Ele, receber coisas profundas dele. Quem não vem para a igreja no automático. Sabe o que é vir para a igreja no automático, né? É você vir para a igreja porque você não tem para onde ir. É você vir para a igreja porque está viciado em vir no culto. Muitas pessoas vêm para a igreja, o corpo biologicamente falando, o corpo pede a igreja, mas quando entra aqui dentro não consegue se aprofundar. A pessoa entra na igreja, mas não consegue entrar no culto. A pessoa entra na igreja, coloca o corpo pesado na igreja, trouxe a oferta, mas ela não sente nenhum arrepio pela coluna dela. E se fosse uma igreja reformada, eu entenderia. Se fosse uma igreja tradicional, eu entenderia. Mas é uma igreja pentecostal. Um pentecostal que entra numa reunião como essa, não consegue sentir nada, não consegue absorver o ambiente, não consegue entender que esse lugar aqui não é mais Orlando, que aqui são as regiões celestiais. Se você veio para esta festa apenas para uma mera reunião, aqui não é o seu lugar. Mas se você veio aqui porque você está caminhando ao lado de Jesus e você está cansado de só ouvir falar, vou te dar a revelação de novo. Se você está cansado de só ouvir falar em milagre, de só ouvir falar que Deus faz, que Deus cura, aqui é o lugar. Porque aquele que só ouviu falar corre o risco de ver nesta noite o Senhor Deus operar sobre a sua vida. Se alguém quer nisso, dá mais um grito de glória a Deus daquele tamanho. Jesus está ensinando a eles que religiosidade mata, que religiosidade rouba das pessoas a oportunidade delas conhecerem coisas novas, as tranca dentro de uma bolha e impede elas de conhecerem profundamente o seu Deus. Eles estão lá emocionados, mas o ensinamento não era esse. E eu imagino Jesus quebrando aquele momento, fazendo assim, e todo mundo olhando para ele. Gente, eu vim aqui porque eu estou com sede. Vocês estão também? Eu estou com sede. Alguém pode matar a minha sede? E a hora da vergonha. Pergunte por quê? 12 homens que andaram ao lado dele por mais de 3 anos não tinham condições de matar a sede dele. Eles andavam com espada na cintura para arrancar a orelha de qualquer um que cruzasse o caminho de Jesus. Estavam dispostos a matar e morrer por Jesus, mas não tinham como servi-lo num copo de água. Ah, Jesus. Olha Jesus falando. Do que adianta ser membro de uma igreja há 20, 30 anos, vir para a igreja todo dia e você chegar aqui dentro e não conseguir sentir a presença dele ou dar a ele pelo menos um sentido da sua adoração? Eles não estavam
preparados. E aqui eu aprendo uma coisa: não adianta andar com Jesus despreparado. Você tem que andar com Ele preparado para receber algo e estar atento para absorver aquilo que pode caminhar ou acontecer na hora do culto. Você tem que estar ligado, mas não é só ligado, tem que estar ligado e funcionando. Eita! Como assim, pastor? Quem aqui tem televisão na sua casa? Levante a mão para eu ver. Tem uns que não tem, é da Assembleia Roxo mesmo, daquele. Tem televisão? Quem aqui, quando desliga a televisão, percebe que fica uma luzinha vermelha acesa lá? Quem já viu isso? Mas você não desligou a televisão? Se desligou, por que aquela luzinha continua acesa? Pergunte para mim, por quê, pastor? Olha que interessante. Não basta estar ligado. Você tem que estar ligado e funcionando. A televisão está ligada na energia, mas ela não está funcionando. Mas ela está ligada, o cabo dela está na energia. Só que para ela funcionar, você tem que pegar aquele controle remoto. E no controle remoto tem uma teclinha que tem um nome muito interessante. É Power. É esse nome, não é? Vocês sabem mais que a gente do Brasil, que significa Power. O que é Power? Não ouvi? Poder. Está lá Power. Aí quando você pega aquele controle e aperta Power, a televisão que está ligada funciona. Eu tenho certeza que todos aqui estão ligados. Estamos ligados na mesma videira. Jesus é oliveira e nós somos o jambuzeiro. Estamos ligados na videira. Só que tem uns que não estão funcionando. Estão ligados, mas não estão funcionando. A minha oração é que Jesus pegue o controle remoto e aperte para você e aperte Power. Poder sobre ela, poder sobre ele, poder sobre aquele outro. E aí, além de estar ligado, você vai estar funcionando. Isso vale um glória a Deus bem alto.